Será que ainda vale a pena ter podcast em 2025? Bom dia, manhã quente de verão, vamos conversar um pouquinho sobre podcast. Quando a gente se pergunta se ainda vale a pena ter um podcast em 2025, a gente está perguntando, nas entrelinhas, o que é um podcast de sucesso. Porque você não quer flopar o seu podcast, você não quer que o seu podcast seja um projeto que se afogue e afunde sozinho. Então, se você estiver pensando em ter um podcast, esse podcast como negócio, e sonhando que esse negócio se torne o seu sustento, a ponto, por exemplo, de que a realidade do pessoal aqui no Japão, de te tirar da fábrica e permitir que você tire um outro membro da família da fábrica para ser sua equipe, contrata um editor, ok, é difícil, mas não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Mas quando a gente se pergunta qual é o propósito do podcast, aí a gente tem outros caminhos. Esse podcast ele pode estar conectado com a tua vocação. Por exemplo, é o meu caso com o Motiori. Tem a ver com o meu propósito de vida, tem a ver com o legado que eu quero deixar para o mundo, tem a ver com a minha maneira de enxergar a humanidade e as pessoas. E eu entendo que aquele conteúdo que eu produzo, falando de bem-estar, falando de saúde mental e relacionamentos pessoal e nossa relação com a sociedade, isso tem valor, é um legado que eu quero deixar. Então, eu entendo que ele é de sucesso porque eu toco num tema que eu acho que é de valor. Mas você pode ter um podcast, por exemplo, para melhorar a sua capacidade de comunicação, para melhorar a sua linguagem, a sua capacidade de se expressar. Então, ainda que você tenha poucos ouvintes, ele vai ser um podcast do sucesso. A gente tem podcasts institucionais, uma coisa que não é usada aqui no Japão, para treinar a própria equipe. Então pode ser um podcast público ou pode ser um podcast privado, que só a equipe ouve. Outra coisa que não é explorada aqui no Japão, podcast para comunicação em escola. Claro, não vai ser com informações sensíveis, se você for deixar público, mas... mas se você quiser deixar público, você pode ter informações do cotidiano da escola ou mesmo deixar o acesso com senha apenas para pais. E tem informações. Professores e escolas podem usar para comunicação com seus próprios alunos, coisa que também nunca foi feita aqui no Japão. Ou seja, existem aplicações do podcast que tornam ele um podcast de sucesso, mesmo fugindo da receitinha do MesaCast que a gente tem por aí. Quiser um podcast, tiver dúvida, fala com a KanabeCast, beleza? Abraço!